Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia, e hoje vocês aprenderão a diferenciar de uma vez por todas a mitose da meiose. Então aqui vocês têm duas imagens ilustrativas. No lado esquerdo vocês têm a mitose e no lado direito vocês têm o processo da meiose. E aqui nós temos um quadro comparativo. Então é muito simples perceber essas diferenças. Na mitose, uma célula vai dar origem a duas. Na meiose, uma célula vai dar origem a 4. Essa é a primeira diferença marcante. A gente chama a primeira célula de célula-mãe. E na mitose, a célula-mãe vai dar origem a 2 células filhas. E na meiose, a célula-mãe vai dar origem a 4 células filhas. A segunda diferença marcante é em relação ao número de cromossomos da célula-mãe e das células filhas. Na mitose, você tem a célula-mãe com 46 cromossomos e as células filhas também com 46 cromossomos. Então ocorre uma conservação na quantidade de cromossomos no caso da mitose. Já na meiose você tem a redução pela metade dessa quantidade de cromossomos. Então na célula-mãe você tem 46 cromossomos e nas células filhas você vai ter a metade desta quantidade, ou seja, 23 cromossomos. Diferença super marcante, né, pessoal? A terceira diferença super marcante é a quantidade de divisões celulares que ocorrem nos dois processos. Então aqui na mitose você tem apenas uma divisão celular. Essa célula aqui, a célula-mãe, vai dar origem a 2 células filhas. Já na meiose você tem 2 divisões celulares. A célula-mãe ela vai dar origem inicialmente a 2 células filhas. Então a primeira divisão celular está aqui. E a segunda divisão celular está aqui, ó. Cada uma dessas células filhas vai dar origem a mais 2 células filhas, perfeito? Na mitose, apenas uma divisão celular. Na meiose, 2 divisões celulares. A última diferença super marcante é que a mitose, pessoal, ela só ocorre nas células somáticas. Professor, o que é uma célula somática? Uma célula somática é uma célula que não é um gameta. Pronto, entendam assim para facilitar o processo. Já na meiose, a meiose ela só vai ocorrer nas células germinativas. Professor, o que são células germinativas? São gametas. Então, simples assim. A meiose só vai ocorrer para a formação dos gametas e a mitose ela ocorre em todas as demais células do nosso corpo. Eu vou dar um zoom em cada processo para que vocês possam entender a partir do foco na quantidade de cromossomos. Bom, então vamos entender aqui a matemática da mitose e da meiose. Então observem, na mitose você já sabe, vocês têm uma célula-mãe com 46 cromossomos e essa célula-mãe ela vai dar origem a 2 células filhas com a mesma quantidade de cromossomos, ou seja, 46. Mas professor, a matemática não bate aqui. Porque como é que eu divido 46 por 2? Cada uma dessas células aqui deveria receber apenas 23 cromossomos. A não ser que ocorra um processo de duplicação aqui nesses 46. Aí eu tenho como jogar 46 para um lado e 46 para o outro. E esse processo de duplicação ele realmente ocorre, pessoal. Na fase S da intérfase, para quem viu meu vídeo anterior, ocorre a duplicação do número dos cromossomos. Então eu tinha inicialmente 46 e agora eu terei 92 cromossomos. Eu estou chamando aqui a cromatina de cromossomos para vocês entenderem, tá? Então, agora que eu tenho 92 cromossomos, eu posso sim mandar 46 para uma célula e 46 para a outra. Perfeito? Essa é a matemática da mitose. O problema está em chamar esses 92 cromossomos de 92 cromátides irmãs. Vou mostrar o processo aqui em maiores detalhes, vocês vão entender. Eu vou representar para vocês o processo acontecendo em apenas 4 cromossomos. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos. E aí vocês sabem que ocorre a fase S da intérfase. E na fase S da intérfase ocorre a duplicação dessa quantidade de cromossomos. Então vamos supor que ao invés de 46 eu só tenha 4 cromossomos. Após a fase S da intérfase, o primeiro cromossomo aqui ele vai se duplicar, né? Então antes eu tinha 1, agora eu tenho 2. O segundo cromossomo ele também vai se duplicar. Antes eu tinha 1, agora eu tenho 2. O terceiro também vai se duplicar. Antes eu tinha 1, agora eu tenho 2. E o quarto também vai se duplicar. Antes eu tinha 1, agora eu tenho 2. Perfeito, professor. Ao invés dos autores dizerem que de 4 cromossomos nós formamos 8 cromossomos, eles dizem assim, de 4 cromossomos nós formamos 8 cromátides irmãs. E aí todo mundo chora, todo mundo fica louco.
E aí o que acontece aqui na mitose? Cada cromatidrmã vai para uma célula filha. Olha só, aqui eu tenho duas cromátides irmãs, que na verdade são dois cromossomos, né? Uma cromátide irmã vai para uma célula e a outra cromátide irmã deste cromossomo 1 vai para outra célula. A mesma coisa ocorre com o cromossomo 2. Uma cromátide irmã vai para uma célula e a outra cromátide irmã vai para outra célula. Aqui a mesma coisa no cromossomo 3, uma cromátide irmã vai para uma célula, outra cromátide irmã vai para outra célula. E aqui no 4 não poderia ser diferente, uma cromátide irmã vai para uma célula e a outra cromátide irmã vai para outra célula. O processo todo seria facilitado se a gente chamasse cromátide irmã de cromossomo. Porque aqui novamente nós temos 4 cromossomos, né? E aqui nós temos 4 cromossomos. Na célula mãe nós tínhamos 4 cromossomos inicialmente. Houve a duplicação, então ao invés de 4 nós temos 8 cromossomos. 4 cromossomos foram para um lado, 4 cromossomos foram para o outro, e a gente tinha a conservação dessa quantidade de cromossomos. Ficaria bem mais fácil se fosse explicado dessa maneira. Eu vou apagar o número 4 e desenhar os cromossomos, os 4 em cada um, para vocês visualizarem bem. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, e aqui nessa outra célula 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora vamos observar a meiose, aí vocês vão sacar a diferença. Na meiose, você também tem aqui 46 cromossomos, eles passam pela fase S da intérfase, ocorre a duplicação dessa quantidade, né? Então nós teríamos aqui 92 cromossomos. Mas professor, se eu tenho 92 cromossomos, eu posso dividir, né? Metade dessa quantidade vai para cá e metade dessa quantidade vai para cá. Só que não corresponde à realidade, o cálculo não bate, porque ao invés de 46, nós temos 23 cromossomos em cada célula. Então, professor, o que acontece aí? Vocês vão entender agora de uma vez por todas, tá? Observem o seguinte, vou desenhar o mesmo processo da outra imagem. Vamos representar 4 cromossomos. Vamos lá, pronto. Estou representando o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto cromossomos. Ocorre a fase S da intérfase, né? E você tem a duplicação desses cromossomos. Então, o primeiro era 1 e agora vai transformar em 2, né? Ele foi duplicado. O segundo cromossomo ele também vai ser duplicado. O terceiro cromossomo vai ser duplicado. O quarto cromossomo vai ser duplicado. Perfeito, só até aqui nada diferente, né? Exatamente. Agora veja, ao invés de mandar uma cromátide irmã para um lado e a outra cromátide irmã para o outro, olha só o que é que acontece na meiose, ó. Olha só. Os cromossomos eles vão duplicados. Os cromossomos vão duplicados. Então aqui você tem, ó, 2 cromossomos duplicados e aqui você tem 2 cromossomos duplicados, que a gente chama de cromossomos homólogos. Por isso que a meiose 1, que é essa fase aqui, né, uma célula vai dar origem a 2 inicialmente, com a metade do número dos cromossomos, é chamada de meiose 1. Tá? Na meiose 1 ocorre a redução da quantidade de cromossomos, porque ao invés de você mandar, como aconteceu aqui na mitose, né, os cromossomos individualizados, você vai mandar os cromossomos duplicados. Por isso que ocorre essa redução de 46 para 23, entendeu? Aqui nós tínhamos 4 cromossomos individuais e nas duas células filhas formadas nós vamos ter 2 cromossomos duplicados. E aí vocês devem estar se perguntando, professor, e agora? O que acontece na meiose 2? Que é a segunda divisão celular que essas duas células filhas vão sofrer. Agora sim ocorre a separação, né, das cromátides irmãs ou desses cromossomos duplicados. Tá? Então aqui você tem o seguinte, ó, esse cromossomo aqui, uma parte dele, uma cromátide irmã, vai para um lado e a outra, essa outra aqui, cromátide irmã, o cromossomo, vai para o outro. A mesma coisa ocorre com este daqui, ó. Uma cromátide irmã, o cromossomo, vai para um lado e a outra cromátide irmã, o cromossomo, vai para o outro. A mesma coisa acontece com essa célula. Uma cromátide irmã, o cromossomo, vai para um lado
a outra cromática de irmão cromossomo vai para o outro, uma cromática de irmão cromossomo vai para um lado, a outra cromática de irmão cromossomo vai para o outro. Então, observe que aqui na segunda divisão celular você não teve a redução pela metade da quantidade de cromossomos, não é assim? Porque aqui eu tinha 2 cromossomos, ó, esses dois representados. E aqui também eu tinha 2 cromossomos. Depois da segunda divisão celular, eu tenho uma célula filha também com 2 cromossomos, só que agora individualizados. Ó. E na outra célula você também tem o mesmo processo. A partir de 2 cromossomos duplicados, você tem a origem de 2 cromossomos para cada célula individualizados. Agora eu entendi, professor. Finalmente! Vocês poderão assistir este vídeo quantas vezes quiserem para tirar todas as dúvidas. Se vocês acompanharem eles, vocês vão entender perfeitamente, tá? Relembrando, a mitose você tem, a partir de uma célula, 2 células filhas. Na meiose, a partir de uma célula, nós temos 4 células filhas. Aqui na mitose, você tem a conservação do número de cromossomos. Então, se na célula mãe eu tenho 46, todas as células filhas também terão 46. Na meiose, eu tenho a célula mãe com 46 e as 4 células filhas originadas com a metade desse número de cromossomos. Então, cada uma terá 23 cromossomos. Na mitose, ocorre apenas uma divisão celular, né? Uma célula dá origem a 2. Na meiose, ocorrem 2 divisões celulares. A mitose ela só vai ocorrer nas células somáticas, ou seja, naquelas células do nosso corpo que não são gametas. Já a meiose ela só ocorre nas células germinativas, ou seja, ela só ocorre nos gametas. E para quem assistiu até aqui, na mitose você não tem variabilidade genética. Na meiose você tem sim variabilidade genética. Como assim, professor? Na mitose você só tem a formação de 2 células geneticamente idênticas à célula-mãe. Já na meiose, a partir de uma célula-mãe, você tem a formação de 4 células filhas geneticamente diferentes da célula-mãe. Isso acontece porque na fase da prófase 1 da meiose, você tem um processo que a gente chama de crossing over, que vai gerar essa variabilidade genética. Perfeito? Pessoal, era isso. Meu grande abraço. Até a próxima.